Quer tirar dinheiro da sua empresa sem dor de cabeça e sem risco? Fica comigo que eu vou te mostrar, passo a passo, a maneira correta de transferir recursos da pessoa jurídica para a pessoa física e como escolher entre as opções de acordo com a sua realidade. Eu sou a Jéssica, contadora, e vou dividir isso em 3 partes. Primeiro, o MEI sem contabilidade, depois, o MEI com contabilidade. Por fim, empresas que não são MEI, para que você saiba exatamente o que fazer em cada caso. Se você é MEI e não faz escrituração contábil formal, cuidado! Juridicamente não há uma muralha entre seus bens pessoais e os da empresa. Na prática financeira, você pode até ter contas separadas, mas perante possíveis dívidas ou questionamentos, o titular responde. Isso significa que, se surgir uma obrigação que a empresa não consiga pagar, o patrimônio pessoal pode ser atingido. Por isso, a recomendação básica é, mesmo sendo MEI, procure manter uma organização clara das receitas e despesas. Se possível, tenha conta bancária separada para a atividade. Para fins de imposto de renda à pessoa física, o que importa é como o faturamento é tratado na declaração, e nem sempre uma transferência bancária que sai da conta PJ e entra na PF muda a natureza do que precisa ser declarado. Agora, se você é MEI e faz contabilidade, a história muda. Com escrituração adequada, a contabilidade registra entradas, custos, despesas e o que foi retirado pelo titular. Isso possibilita que parte dessas retiradas seja tratada formalmente como distribuição de lucros, desde que haja a apuração contábil que suporte essa distribuição. O benefício é que quando a distribuição de lucros está bem comprovada pela escrituração, ela tende a ser isenta na pessoa física, sempre lembrando que isso depende da correta apuração do lucro e do regime adotado pela empresa. Ter um contador que mantenha os livros em ordem transforma retiradas informais em decisões bem documentadas, com maior segurança tributária e patrimonial. Ainda assim, não é automática. Cada caso exige análise. Às vezes, para simplificar o fluxo de caixa pessoal, o empreendedor mantém retiradas mensais e depois faz um ajuste ao final do ano com a contabilidade. Em outras situações, pode valer mais formalizar pró-labore mensal e usar lucros para complementos pontuais. Entender essa diferença é parte do planejamento. Se você tem uma empresa que não é MEI, uma sociedade limitada, por exemplo, precisa entender claramente a diferença entre pró-labore e distribuição de lucros. Pró-labore é o pagamento pelo trabalho do sócio, equivalente a um salário. Ele é tributável na sua pessoa física e gera encargos que a empresa precisa recolher. Por exemplo, sobre o pró-labore, incide contribuição ao INSS patronal e deve-se observar a contribuição do sócio, sendo comum referenciarem-se recolhimentos sobre uma base que, na prática, costuma considerar mínimo de um salário mínimo como parâmetro para recolhimentos obrigatórios. Em termos práticos, o pró-labore exige disciplina. Definir um valor fixo mensal evita problemas com o fisco e clareia o fluxo financeiro. Já a distribuição de lucros é a parcela do resultado da empresa que é destinada aos sócios quando há lucro apurado. Quando devidamente apurada e registrada pela contabilidade, essa distribuição pode ser isenta na pessoa física. Novamente, com a ressalva de que depende de escrituração correta e do regime tributário aplicado à empresa. Portanto, a decisão entre pagar mais pró-labore ou distribuir lucros envolve avaliar o impacto tributário, a necessidade de segurança previdenciária, contribuição ao INSS e a saúde financeira do negócio. Como decidir, então? Primeiro critério: fluxo de caixa da empresa. Se o caixa é apertado, pagar um pró-labore modesto e retirar lucros apenas quando houver sobra pode ser mais prudente. Segundo critério: proteção previdenciária e benefícios. Pró-labore contribui para a sua contagem de tempo no INSS, o que tem implicações em benefícios futuros. Lucros não geram essa contribuição. Terceiro critério: documentação e segurança jurídica. Empresas que mantêm escrituração têm mais facilidade em fundamentar distribuições de lucros isentas. Por isso, a recomendação prática que eu sempre dou: defina um pró-labore fixo mensal adequado às suas necessidades pessoais mínimas e, além disso, utilize a distribuição de lucros para complementar conforme o lucro efetivo da empresa e o fluxo de caixa. Isso traz previsibilidade para você e disciplina para o negócio. Algumas situações comuns e como agir. Se você vive do negócio e precisa de um piso de renda mensal para suas despesas pessoais, estabeleça um pró-labore que cubra esse piso. Evite retirar tudo por necessidade imediata sem registrar.
Isso complica a contabilidade e aumenta riscos. Se a sua empresa tem lucro regular e está com a contabilidade em ordem, planeje distribuições periódicas, trimestrais, semestrais ou anuais, conforme o resultado e as reservas que a empresa precisa manter. Se você é MEI sem contabilidade, considere a possibilidade de formalizar escrituração quando o volume de retiradas e o risco financeiro justificarem o custo. A contabilidade pode ser um investimento que abre espaço para tratar retiradas como lucros e reduzir incertezas. É importante reforçar limites. Não existe uma receita única e definitiva que sirva para todos. A tributação e a condição de isenção da distribuição dependem do regime tributário, da forma como os resultados são apurados e da correta escrituração. Não vou prometer que você sempre pagará menos imposto, apenas mudando a modalidade de retirada. O que eu garanto é que, com planejamento e registro adequado, você tem mais segurança e pode escolher a alternativa mais vantajosa para seu caso. E lembre-se, Prolabore é tributável na pessoa física e traz encargos previdenciários. Distribuição de lucros, quando bem apurada, pode ser isenta na PF. Do ponto de vista prático e imediato, monte um plano de retiradas. Primeiro, defina o Prolabore mínimo que atende suas despesas pessoais e que a empresa é capaz de suportar. Segundo, estabeleça uma política de distribuição de lucros. Quando será feita, com que periodicidade e com que critérios? Reservas, capital de giro, investimentos. Terceiro, documente tudo. Contratos sociais que definam Prolabore e critérios de distribuição ajudam a evitar conflitos e a apresentar comprovação ao contador e, se necessário, ao fisco. Quarto, mantenha as contas separadas sempre que possível. Conta PF para despesas pessoais e conta PJ para receitas e custos empresariais. Isso facilita a contabilidade e reduz confusões na hora de provar natureza das retiradas. Se você gostou desse formato, curta o vídeo e se inscreve para receber mais orientações práticas sobre finanças e contabilidade para pequenos negócios. Para questões complexas ou decisões que afetem fortemente o patrimônio, o ideal é conversar com o seu contador, porque cada empresa tem particularidades que podem mudar a escolha entre Prolabore e distribuição. Em resumo, a maneira correta de transferir dinheiro da empresa para a pessoa física depende do tipo de empresa e de como suas finanças são organizadas. MEI sem contabilidade exige cuidado porque não há separação patrimonial plena. MEI com contabilidade pode se beneficiar da distribuição de lucros quando bem apurada. Empresas não MEI precisam equilibrar Prolabore, tributável com INSS e recolhimentos, e distribuição de lucros, quando suportada pela escrituração. Planeje, registre e consulte seu contador. Dessa forma, você reduz riscos e toma decisões mais inteligentes para a sua vida e para o seu negócio. Obrigada por acompanhar até aqui. Deixe sua dúvida nos comentários, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e até o próximo vídeo.